Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, vou começar aqui. Boa noite, Elert. Vou começar uma breve introdução para dar tempo de todo mundo ir chegando e a gente já vai para o nosso assunto principal da noite. Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou a Lari, estou aqui hoje apresentando, junto com o Elert, dando essa pequena introdução aqui do nosso webinar de hoje. E só para começar, eu queria comentar um pouquinho da LEDVANCE para vocês que ainda não conhecem ou que conhecem um pouquinho só da LEDVANCE. A LEDVANCE é uma multinacional que está aí presente em mais de 140 países. A gente trabalha com um portfólio gigantesco, desde lâmpadas tradicionais da marca Osram, lâmpadas LED, luminárias, fitas, drivers, componentes eletrônicos, sistemas inteligentes de iluminação, que por sinal é o tema do webinar de hoje, e vocês podem conhecer muito mais sobre a nossa empresa em todos esses 5 canais de comunicação online que a gente tem aqui. Então, para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais da nossa linha e do nosso conteúdo, a gente está disponível nas redes sociais, então Instagram, LEDVANCE BR, Facebook, LEDVANCE Brasil, vocês conseguem interagir lá com a gente, mandar mensagem, falar direto com a gente, ver todos os conteúdos dos nossos lançamentos, assim como no LinkedIn, /LEDVANCE, é uma página global, mas a gente tem os conteúdos em português do Brasil, né, vocês também conseguem acessar. A gente também tem o nosso canal no Telegram, que é um novo canal, muito diferente, mas muito útil aqui, que vocês vão receber todos os conteúdos inéditos, então todas as novidades, os nossos eventos, os nossos webinars, e-books, catálogo, tudo vocês têm acesso aqui por esse canal no Telegram. Vocês podem acessar por esse link, ou quem já tiver o Telegram instalado no celular, basta abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que a gente tem aqui, que ele já te direciona lá para o nosso canal do Telegram. É um meio de comunicação muito interessante, direto com a gente também. A gente também tem uma playlist no YouTube, nosso YouTube é o /LEDVANCE, lá dentro vocês, também é um canal global, lá dentro vocês encontram a nossa playlist Brasil, com todos os webinars que já passaram, com treinamentos de como vender, com vídeos de instalação de produto, com vídeos institucionais, enfim, tem bastante conteúdo, está recheado de vídeos aí para quem quiser navegar um pouco pelo mundo da LEDVANCE. E também o nosso site, claro, ledvance.com.br, que vocês conseguem fazer download do nosso catálogo, de diversos arquivos digitais, conhecer um pouco mais dos nossos produtos, do nosso portfólio e ter acesso aí a todo o nosso mundo e também uma parte muito interessante que é o onde comprar. Então, se vocês tiverem interesse aí para conhecer quem comercializa os nossos produtos, entra lá no onde comprar, coloca o seu CEP que a gente sempre vai te indicar a loja mais próxima. Bom, hoje a gente tem esse webinar aqui nessa plataforma que chama Webinar Jam. Vocês já devem estar vendo aí o chat na direita da tela de vocês, que vocês podem interagir com a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade e usem esse canal para falar direto com a gente. Todas as dúvidas a gente está lendo, a gente está acompanhando aqui tudo durante o webinar, e assim que o Elliot terminar a apresentação dele, eu vou passar todas as dúvidas, então tudo será respondido. Se por um acaso não der tempo da gente responder tudo hoje, a gente tem o seu e-mail que você se cadastrou e se você fizer alguma dúvida, se por um acaso a gente não conseguir responder, depois a gente te manda essa resposta no particular, certo? No final do webinar de hoje, a gente também vai fazer um sorteio. Como a gente está falando de iluminação, tendências de iluminação inteligente aqui, a gente resolveu sortear para os nossos participantes, para quem está prestigiando aqui hoje, uma lâmpada Smart, que é a nossa lâmpada Smart Plus, que é uma lâmpada inteligente. Então, se vocês quiserem participar, no final do webinar, a gente vai disponibilizar um link para uma pesquisa super rápida de satisfação, são 3 perguntinhas só, que respondendo vocês já estão participando automaticamente desse sorteio. Lá nesse link é importante que vocês informem o seu e-mail correto, porque se você for o nosso sortudo ganhador, a gente vai entrar em contato com você pelo e-mail que você preencheu lá. Também aqui no nosso webinar de hoje, a gente vai ter uma parte interativa. Então, o Elliot vai perguntar algumas coisinhas para vocês, para a gente deixar a nossa apresentação mais dinâmica. Sempre que ele fizer essa pergunta e quando ele indicar, vai subir na janelinha do chat de vocês uma enquete, que é um voto, né, para vocês votarem lá sobre a pergunta que ele tá questionando. Então, vocês podem clicar, selecionar a alternativa da resposta da escolha de vocês e clicar em voto. Clicando em voto, a gente recebe aqui e é tudo anônimo, tá, gente? É só para deixar interativo, a gente não quer saber quem respondeu nada, é só para deixar mais dinâmico a nossa apresentação.
E, finalmente, dando as boas-vindas para o nosso apresentador de hoje, o Marcos Ellert, está aqui com a gente. Ele é o nosso Head Latam, então o Ellert é responsável por luminárias e componentes eletrônicos para a América Latina. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pela Escola de Engenharia de Mauá, tem MBA executivo pela SPM e também um curso de Business School em Cornell. O Ellert tem mais de 25 anos de experiência de iluminação e trabalhou com a gente desde quando éramos Osram, lá atrás. Então, faz só um pouquinho de tempo que ele está aqui imerso no mundo de iluminação. Ellert, seja muito bem-vindo e é com você. Muito obrigado pela introdução aí, e é um prazer estar com vocês aí nessa noite, para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto aí do futuro da iluminação, né? Agradeço aí a presença de todos e acho que é um tema bem interessante porque mostra o quanto a iluminação evoluiu durante esses anos, né? Eu já estou mais de cabelo branco aqui, depois eu passei nessa indústria, mas eu posso dizer para vocês que continuo com o mesmo pique antenado, principalmente na velocidade com que a tecnologia está evoluindo hoje, né? E a gente percebe, principalmente nos últimos 5 anos, o quanto isso evoluiu, principalmente com o advento do LED. Então, a gente vai comentar hoje à noite alguns pontos aí interessantes de como essa indústria está evoluindo e cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. Para que eu possa entender um pouquinho o público que a gente está trabalhando aqui, eu queria que vocês respondessem aí a primeira pergunta do chat, né? E a pergunta é o seguinte: você tem algum dispositivo smart inteligente na sua casa? Acredito que sim. Então, você só responde aí sim ou não, e a gente vai ver de que forma isso está fazendo parte hoje da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque a gente tem ouvido muito falar sobre esse tema internet das coisas, né? IoT. O que é isso? Cada vez mais a gente está vendo que o mundo está conectado. E de que forma que as soluções hoje tecnológicas vão fazer parte do nosso dia a dia. A gente percebe que aqui a gente vê um gráfico onde mostra a evolução do investimento de dinheiro que vai ser feito nesse segmento de internet das coisas até 2025. Os números são astronômicos, né? Quando a gente fala de trilhões, às vezes é até difícil da gente ver quantos zeros tem depois da vírgula, né? Mas o importante aqui é a gente poder ter uma noção que cada vez mais essa conectividade vai fazer parte da vida de nós, né? Pelo menos aqui a gente vê nesse gráfico, por exemplo, ali na indústria, a gente ouve muito falar hoje no tema indústria 4.0, vocês já devem ter ouvido as pessoas, empresas falarem sobre isso, quer dizer, cada vez mais as indústrias estarem preparadas com relação a essa tecnologia, mas não é só a indústria, isso a gente traz para dentro de casa também, né? Então eu estou vendo aqui que grande parte das pessoas, já quase 75% das pessoas que estão aqui respondendo este chat, tenha de alguma forma algum dispositivo smart em casa. Quando eu digo smart, pode ser uma televisão, pode ser uma lâmpada, pode ser um equipamento, enfim, tudo aquilo que é conectado à internet. Então, a gente vê que já faz parte da vida do brasileiro esse tipo de tecnologia. E cada vez mais a gente está vendo que essa conectividade, principalmente no mundo da iluminação, vai fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. Bom, nessa noite a gente vai abordar basicamente algumas soluções que a gente tem para o segmento de iluminação, e a gente divide esse segmento praticamente em 3 aplicações. Uma que a gente chama de LED Advanced Smart Indoor, o próprio nome já diz, são soluções que a gente apresenta essa conectividade para ambientes de uso interno. Nós temos soluções para uso outdoor e soluções para arenas. A gente vai comentar disso um pouquinho para frente. Mas a gente está chamando, então, esse pool de soluções hoje de produtos smart, onde a gente vai ver de que forma a gente consegue conectar essa iluminação nos sistemas inteligentes. Falando um pouquinho de tendências, pessoal, a gente vê que no futuro a tendência cada vez maior é tudo estar conectado, né? Aqui a gente mostra basicamente 2 gráficos para vocês. Um gráfico do lado esquerdo embaixo mostra o quanto o mercado de iluminação inteligente vai crescer nos próximos anos. E é impressionante aqui, os estudos mostram um crescimento no mínimo de 30% ao ano, perto de 30% ao ano, ou seja, é uma tendência irreversível, né? Eu me recordo dos tempos atrás, alguns anos atrás, digamos assim, quando o LED chegou no mercado, nós tínhamos aí, por exemplo, lâmpadas tubo LED, as primeiras que chegaram no mercado aí custando aí 80, 100 reais uma lâmpada, e a gente percebe que ao longo dos anos, o que aconteceu com essa tecnologia? Ela foi se tornando cada vez mais popular, mais eficiente, e os preços, logicamente, foram caindo.
Então, hoje, quando a gente fala de soluções smart, talvez num primeiro momento, quem já teve contato com esse tipo de tecnologia pode achar que o produto é caro, mas eu quero dizer para vocês que não é caro para aquilo que ele oferece. E, além disso, a tendência para os próximos anos é que cada vez mais, assim como aconteceu com o LED há 15 anos atrás, essa tecnologia se torne cada vez mais popular. Ou seja, não é só a questão do crescimento, são os principais interesses hoje que existem, ou tendências do mundo da iluminação. E aqui a gente vê basicamente a questão da conectividade, da iluminação smart, da iluminação centrada no ser humano, nós vamos falar um pouco no final dessa apresentação. Ou seja, tudo isso é possível de ser feito hoje graças ao LED. Quando a gente converteu a indústria da iluminação de lâmpadas tradicionais para soluções em LED, a eletrônica trouxe junto uma série de vantagens, que não é só a eficiência do LED, não é só o fato dele ter uma longa durabilidade. É o fato de permitir que hoje ele possa se tornar digital, né? Então, a gente vê aqui basicamente 3 pontos. Tudo que pode ser digital se tornará digital. Tudo que pode ser feito sem fio, vai ser feito sem fio e tudo vai estar conectado. Então, a gente vai falar hoje de algumas tecnologias que permitem, então, essa conectividade. A primeira pergunta que a gente viu aqui foi sobre se você tem algum dispositivo smart conectado em casa. Com certeza, você tem uma rede Wi-Fi, onde essa rede Wi-Fi, você conecta o seu computador, ou você conecta a sua televisão, ou algo parecido. Mas a gente percebe que isso já é uma realidade na vida do brasileiro. Falando sobre solução LED-Vance Smart, então, poxa, o que a LED-Vance hoje tem para oferecer? Ela tem para oferecer uma plataforma extremamente fácil de utilizar, extremamente simples de utilizar e muito prática, né? Eu me recordo uns anos atrás, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos de dimerização com lâmpadas, a complexidade que era a gente, às vezes, fazer cabeamento, muitas vezes você tinha que planejar os quadros elétricos para você fazer a distribuição de carga de uma instalação. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente percebe que as instalações não são eternas, né? Há uma preocupação cada vez maior do usuário final de ter espaços dinâmicos, espaços que possam ser facilmente adequados de acordo com o uso daquele ambiente. Então, a gente tem que pensar para frente, ou seja, o que eu tenho que oferecer de solução hoje para garantir esse tipo de facilidade. Então, as soluções da LED-Vance, qual que é a grande vantagem dela? Ela dispensa o uso de quadro elétrico, né? Cabeamento de dados, cabeamento para roteadores, controladores. Tudo isso hoje é sem fio, através de uma tecnologia Bluetooth de baixa energia que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Outro ponto importante, todo o nosso software, as atualizações de software são gratuitas. Vocês sabem que hoje, talvez no mundo da informática, toda vez que você vai fazer um upgrade do seu Office, você tem que pagar por um novo pacote ou algo nesse sentido. Aqui não, o aplicativo é gratuito e qualquer atualização que você tenha, ela é gratuita também. O comissionamento, que é toda a parte de setup, né, que é uma grande preocupação, às vezes, do usuário, principalmente em grandes instalações. Poxa, como é que eu vou configurar grupos, configurar cenas, fazer programações de horários? Tudo isso hoje é possível ser feito sem fio e de uma forma muito simples e rápida. Hoje, a gente estima que praticamente o custo disso é metade daquilo que a gente gastava antigamente em tempo e serviço para fazer uma instalação nova. Outra coisa, as informações ficam na nuvem de uma forma gratuita, ou seja, os nossos sistemas de iluminação hoje aqui não estão simplesmente relacionados a um ambiente único, uma sala ou um escritório. Você pode fazer a leitura desses dados à distância. Então, imagine, por exemplo, se você quer monitorar uma instalação à distância, fazer manutenção, ver que área está sendo utilizada naquele momento, tudo isso pode ser feito remotamente através de uma gateway, né? E, além disso, essa manutenção que a gente comentou. Então, sem controlador, sem servidor, sem cabeamento, toda a sua vida fica facilitada com uma solução Smart LED-Vance. Bom, falando um pouquinho sobre essa conectividade, né? Então, a gente entra aqui um pouco mais no detalhe. O aplicativo que nós desenvolvemos hoje é um aplicativo extremamente simples, de fácil controle e programação, está na palma da sua mão. Acho que hoje, se a gente fala de conectividade, não existe nada mais popular do que o seu telefone celular. Através dele, você faz tudo hoje. Você realiza operações bancárias, você conecta o seu Waze para navegar pela cidade, você faz tudo. E por que não desenvolver um aplicativo que possa ser usado na palma da sua mão, onde você possa, então, fazer toda essa instalação e configuração? Então, não é só um aplicativo simples para pequenos espaços. Aqui a gente vê no lado esquerdo embaixo
um exemplo de uma planta de um andar, né? Nesse andar, você então pode fazer toda a conexão, toda a programação dessas luminárias individualmente. Você pode criar grupos de luminárias, por exemplo, para uma sala. Você pode fazer a programação de um andar inteiro da sua instalação e depois de um prédio inteiro. Ou seja, não se limita, não há limites de pontos aqui para você conectar uma solução smart. Isso era uma das grandes dificuldades que a gente tinha no passado, quando a gente trabalhava com sistemas tradicionais de controle simples de dimerização ou com lâmpadas, onde você tinha limitações de número de endereços. Era muito complicado fazer essa programação, mas hoje, com as soluções que a gente desenvolveu, é possível a gente ter um sistema muito mais simples para você poder conectar tudo aquilo que está ao seu alcance. Falando um pouquinho sobre... Agora vamos pensar um pouquinho mais longe, né? Sobre como eu posso interagir hoje com o usuário utilizando uma iluminação inteligente. Aí eu queria comentar com vocês aí, pedir para a gente soltar a segunda pergunta da noite, que seria o seguinte: você usa algum dispositivo, algum aplicativo para verificar promoções no supermercado antes de ir às compras? Eu não sei vocês, mas tem várias redes aí de supermercados que hoje disponibilizam na sua plataforma um aplicativo onde você normalmente recebe ofertas. Então você entra no supermercado, consulta ali o que tem de oferta, normalmente eles traçam um perfil do usuário ou das compras que você realizou anteriormente, né? E ele vai jogando mensagens para você. Olha, aquele produto que você costuma comprar, hoje ele já está em promoção. Ele está por tanto. Então, você vai recebendo automaticamente essas informações. Eu acredito que é uma forma bem interessante de interação, porque você já tem uma preferência de consumo, você já está entrando num ambiente onde você não precisa procurar, ir naquele corredor ali especificamente para procurar uma promoção, mas são aplicativos hoje que permitem você receber informações, né? Então, eu vejo aqui, praticamente 63% das pessoas já usam esse aplicativo. Então, é um número bem grande de pessoas que vão fazer compra, até porque hoje a gente não pode perder muito tempo. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar muito tempo no supermercado. Eu normalmente vou e compro aquilo que eu preciso. Já a minha esposa, ela gosta de olhar outras coisas que estão em promoção ou que normalmente a gente não compra. Então, cada um tem um perfil. Mas, de qualquer forma, essa informação que você recebe, ela vai servir para te ajudar a tomar algumas decisões. Aí, como é que isso funciona na prática, né? Então, existe uma tecnologia hoje que se chama iBeacon. Não é uma tecnologia nova, foi criada em 2015 pela Apple. São basicamente dispositivos pequenos que são instalados nos pontos de venda, que utilizam uma tecnologia Bluetooth de baixa energia. E o que ela faz, essa tecnologia? Ela vai mandando sinais de rádio para os dispositivos smartphone que estão ali ao redor. Então, identifica quem está ali do lado, manda essa informação via rádio, e essa informação via rádio, então, ela, de alguma forma, vai acionar um aplicativo, como é o aplicativo que eu mencionei para vocês aí do supermercado, e você vai receber aquela informação daquela oferta. Acredito que vocês já devam ter tido a experiência, às vezes, de estar dirigindo na rua, utilizando o Waze, e você, de repente, está passando na frente de um restaurante, você recebe uma mensagem no seu celular, né? Então, é mais ou menos isso que faz o Beacon. Ele identifica a proximidade da pessoa em relação àquele local e te manda uma mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que uma das funcionalidades que a gente tem na nossa linha de sistemas de iluminação são luminárias que emitem sinais beacon. A gente vai comentar um pouquinho para frente de alguns exemplos de como isso pode ser utilizado. Mas guardem aí, porque a gente vai vir com algumas novidades, então, nesse tipo de aplicação. Bom, falando em soluções Smart, então, como eu comentei com vocês, a gente dividiu em 3 categorias. A linha Smart Indoor, talvez a linha mais comum que a gente está acostumado a trabalhar, são soluções para escritórios. Então, normalmente, hoje, você pensaria, bom, num escritório corporativo, por que a gente utilizaria uma solução Smart? Principalmente para otimizar custos e ter uma solução flexível. Hoje em dia, a gente percebe que todo tipo de projeto novo feito para o escritório não é eterno. Esse espaço, muitas vezes, ele tem que ser ajustado, adequado, de acordo com as pessoas que estão trabalhando naquela localização. E uma das coisas que causa mais dor de cabeça é você mudar as luminárias que já foram instaladas no teto, mudar cabeamento. Quer dizer, tudo isso vocês lembram que antigamente era extremamente complexo. Por exemplo, se alguém criasse uma parede no meio do escritório para fazer uma sala separada,
e você tinha ligado lá no interruptor aquele conjunto de luminárias, você tinha que subir no forro, desligar o cabeamento, fazer toda uma instalação elétrica nova, ou dividir aquele circuito para que você pudesse, então, ter uma iluminação distinta para cada ambiente. Hoje, com iluminação smart, você não precisa mais disso. Isso está ao alcance da sua mão. Você consegue reprogramar as luminárias de acordo com o circuito que você quiser. Outra coisa, poxa, será que a iluminação tem que ficar ligada o tempo todo, né? No passado, a gente tinha uma situação, às vezes, com lâmpadas, onde a gente utilizava sensores de presença, e muitas vezes vinha a pergunta do nosso cliente, mas se eu boto um sensor de presença, eu entro nesse espaço, vai estar ligando e desligando toda hora a lâmpada, aí vai queimar a lâmpada, porque ela não pode ficar nesse liga e desliga. Hoje, com LED, acabou. Você pode ligar e desligar ele milhares de vezes, né? Então, com essa integração hoje, com uma iluminação inteligente e dinâmica, e também essa possibilidade de você ajustar cenários, ajustar, por exemplo, o tempo em que a iluminação vai ficar ligada, por exemplo, eu quero que nesse escritório aqui a iluminação fique funcionando sempre das 8 da manhã até as 6 da tarde, né? Depois disso, ela vai trabalhar com 50% de dimerizada. Enfim, são ideias que mostram o quanto hoje a iluminação, para esse tipo de ambiente, ela tem que estar adequada ao uso e à funcionalidade. E a gente vê aqui o quê? O que a LED Vance tem para oferecer? Ela já tem hoje para oferecer um conjunto de luminárias inteligentes. Então, essas luminárias que vocês estão vendo aí no nosso slide do lado direito, tanto a linha panel quanto o downlight, já são produtos que, além de serem produtos voltados para a tecnologia LED, ela já tem intrinsecamente uma tecnologia smart, ou seja, o coração da luminária ele já permite ela ser conectada a qualquer sistema de iluminação. Então, aqui é um exemplo simples daquilo que a gente pode fazer com escritórios. A área da saúde é um segmento que, poxa, principalmente nesse último ano, a gente tem visto evoluir bastante a necessidade da gente ajustar e adequar o sistema de iluminação nesse tipo de ambiente. Tanto para os pacientes que estão nesse ambiente, quanto para os profissionais da saúde. Então, hoje, por exemplo, é extremamente importante a pessoa que está hospitalizada, está numa casa de reintegração, algo nesse sentido, ter uma iluminação adequada para que ela possa ter um bem-estar ali, porque o objetivo de todo mundo é que essa pessoa se recupere, né? Então, hoje, pensando em iluminação estática, às vezes, a gente fala, poxa, o que eu poderia fazer com uma iluminação smart para esse tipo de ambiente para que eu pudesse, então, trazer esse bem-estar? E a gente vê hoje esses produtos que a gente vê aqui do lado direito, né, downlights, painéis, fitas de LED, são tecnologias que permitem a gente dimerizar, a gente ajustar a temperatura de cor, né? A gente sabe que a temperatura de cor ela tem uma influência no comportamento das pessoas e no bem-estar. Então, por que não trazer esse tipo de funcionalidade para ambientes tão importantes como esses da área da saúde? E não digo só nos quartos, nós temos também áreas críticas de trabalho, aí, salas de cirurgias, laboratórios de análises, ou seja, locais onde você precisa ter uma iluminação de qualidade, uma iluminação que esteja adequada ao uso naquele momento. Então, a gente percebe que a gente deixou de ser um simples fornecedor de luz, de lâmpadas, para um fornecedor de soluções que possa, então, ajustar a iluminação de uma forma dinâmica para cada uma dessas aplicações. Falando um pouquinho sobre o segmento de indústria de transportes. Então, nós vemos aqui, por exemplo, aeroportos, centro de distribuição, locais onde a gente busca produtividade e eficiência. Cada vez mais a gente vê a necessidade de trazer também segurança, ou seja, imagine aqui um centro de distribuição onde você tem uma grande movimentação de carga para cima e para baixo, empilhadeiras colocando produtos aí, ou resgatando produtos, tráfego de pessoas. É muito importante que a iluminação esteja perfeitamente adequada para evitar, então, acidentes. Além disso, eficiência, né? São locais hoje que trabalham 24/7, ou seja, praticamente todos os dias da semana, 100% do tempo ali, aquela operação, aquela produtividade. Então, uma grande preocupação que todo mundo tem é o seguinte, custo de energia. O custo de energia é fato, a gente vê que ele tem subido cada ano, e a gente tem despesas fixas aí que a gente tem que tomar cuidado com relação a esses investimentos. Então, logicamente, a gente vê aqui algumas soluções onde a gente busca alta eficiência de luminárias, a gente já fala hoje de luminárias de 160, 180 lumens por watt, ou seja, produtos hoje que têm uma eficiência, sei lá, 70%, 80% superior ao que a gente tinha com uma lâmpada T5 há 5, 10 anos atrás, né?
onde a gente já falava naquela época que eram soluções extremamente econômicas. Mas para esse tipo de aplicação é fundamental, então, a gente ter também esse tipo de controle. Então, a gente vê algumas soluções muito interessantes aqui da Ledvance, a linha de luminárias herméticas, linha de luminárias high bay, ou seja, cada vez mais a gente percebe que os antigos parques industriais, os antigos depósitos que utilizavam lâmpadas vapor de sódio, lâmpadas vapor metálico, estão sendo substituídos por LED. Antigamente a gente pensava, nossa, mas vai demorar muito tempo para a gente ter produtos aí com custo competitivo, com uma eficiência tão alta que pudesse substituir uma lâmpada a vapor metálico. E hoje já é uma realidade, a gente já está trabalhando aí com produtos aí já várias gerações que mostram que é possível sim substituir esse tipo de aplicação de lâmpadas tradicionais de alta potência por refletores e projetores de alta potência. A gente vê projetores aqui embaixo, né, floodlight até 1.500 watts, né? Hoje a gente vê a possibilidade de substituir grandes aplicações com lâmpadas vapor metálico de 1.000 até 2.000 watts. Então aqui é só uma pincelada daquilo que a gente vê de produtos que a gente pode utilizar hoje de uma forma inteligente, econômica e principalmente integrada hoje a uma inteligência que até pouco tempo atrás não era possível de ser feita. Vamos falar um pouquinho agora de iluminações para varejo. E antes da gente comentar sobre isso, eu queria pedir para a Larissa mostrar um case de aplicação real feito pela Ledvance com esse tipo de solução Smart. Vamos lá para o vídeo. Quito Home Center nació hace 3 años con la idea de crear un lugar donde la decoración y la construcción se junten. Cuando implementamos este proyecto, decidimos colocar tubos fluorescentes ahorradores. Sin embargo, ya han pasado 3 años y decidimos dar un paso adelante. Y ahí es donde entra Ledvance. Nuestra propuesta consiste en la implementación de un sistema de iluminación moderno que combina nuestra línea de luminarias Trusis Lighting con nuestro sistema Smart Light Indoor. Lo mejor de todo es que tengo el control absoluto de toda la iluminación de la tienda, inclusive por sectores desde mi celular. El mercado de iluminación está cambiando muy fuertemente, enfocado potencialmente a sistemas de iluminación smart. Es por eso que nosotros, como líderes de la iluminación a nivel mundial, estamos entregando año a año innovación en el mercado. Olá, vamos seguir adiante? Você já vê de volta a nossa tela? Sim, ok. Perfeito. Todos me ouvindo bem? Ok. Bom, basicamente o que a gente mostrou aqui foi um case real feito por nossa equipe lá no Equador, de uma aplicação no varejo. Se a gente olha hoje no varejo, qual seria a motivação de alguém utilizar uma iluminação smart numa loja? A gente sabe que uma loja, um ponto de venda, tem que ter um apelo emocional. A decisão de compra das pessoas, o porquê escolher um produto, porquê experimentar um produto, está intimamente relacionada ao grau de iluminação que a gente está utilizando naquele espaço. Então, hoje, ao invés de ter uma iluminação simples, estanque, parada lá em cima no teto, ou eventualmente iluminando uma vitrine, por que não fazer isso se tornar de uma forma mais dinâmica? Uma das coisas que está sendo utilizada hoje em dia é a criação de cenários. O que é um cenário? O cenário é basicamente uma iluminação temática que você faz de acordo com uma determinada necessidade. Vamos imaginar que você tem uma loja hoje onde você está expondo uma coleção de verão, né? Normalmente você trabalha com cores mais quentes, mais vivas, e você hoje pode utilizar a iluminação justamente para dar um destaque para isso. Você pode mudar a temperatura de cor para dar um destaque naquele tipo de roupa. Poxa, mudei a coleção para inverno, são roupas talvez um pouco mais tons mais escuros, então eu adequo minha iluminação para uma luz mais branca, eventualmente. Então, são ideias de como você pode transformar o seu ponto de venda num cenário. Ou, eventualmente, dar destaque para o produto. Poxa, eu quero pegar hoje na minha loja e fazer um destaque para uma determinada ponta de gôndola. Então, a gente pode contar a iluminação para que isso seja feito de forma dinâmica.
Outra coisa também é a questão da sustentabilidade, economia de energia. Da mesma forma como a gente comentou, hoje supermercados, por exemplo, ficam aí operando muito tempo ao longo do dia com uma iluminação que tem que ser econômica e inteligente. E a gente vê, então, aqui algumas ideias de produtos, o sistema Trucis, que é um sistema que nós estamos lançando esse ano, que são soluções, então, lineares para você poder fazer uma iluminação contínua de um ambiente. Nós temos a linha Track Light, que vocês percebem aí que são produtos justamente para dar destaque nos expositores, nos produtos que vocês estão querendo dar destaque, e a linha Spot modular. Todos esses produtos, pessoal, já possuem, então, incorporada uma tecnologia Smart embutida. Falando um pouquinho de como a gente pode interagir no ponto de venda. Então, a gente comentou isso no começo da apresentação, né? A pergunta que eu fiz para vocês sobre quem gosta de utilizar um aplicativo no supermercado para receber algum tipo de informação. Esse é um tipo de tecnologia que permite você interagir com o usuário. Então, aqui, só para dar uma ideia para vocês, por que não, eventualmente, numa loja, quando você passar em frente a algum produto, aquela iluminação dá um destaque para aquele produto que você está visualizando. São ideias de como essa tecnologia iBeacon pode ajudar você e o seu cliente final a promover aí ideias de consumo ou potenciais consumos que você vai ter ao longo dessa experiência de compras. Aqui a gente vê as funcionalidades desse sistema, e eu queria deixar bem claro, esse não é o sistema da LEDvance, isso aqui, o que acontece é os produtos da LEDvance, eles têm um transmissor iBeacon dentro da sua luminária inteligente, que permitem vocês mandarem esse tipo de informação para um aplicativo. Os aplicativos que são utilizados aí no mercado, que eu estou colocando aqui para vocês na tela, são ideias do que eles fazem, né? Então, são, por exemplo, aplicativos que têm mapas interativos e humanizados daquele tipo de ambiente. Ou seja, você pode ter uma planta, por exemplo, de um shopping center, e na medida que você anda por esse shopping center, ele vai te direcionando pelo corredor até o local onde você quer achar algum produto, alguma loja, né? Você tem um GPS indoor embutido aqui, com uma precisão extremamente alta, ou seja, eu consigo ver claramente em que local que eu estou, mesmo no ambiente interno. Definir rotas, ter uma atualização em tempo real. Você pode receber informações de promoções, por exemplo, que estão próximas a você. Então, eu já vi aplicativos onde o cara tem um perfil lá de procurar, por exemplo, produtos esportivos. Então, ele vai receber destaques e promoções de todas as lojas que estão dentro daquele shopping center, daquele tipo de produto, né? Você pode ter carrinho inteligente. Poxa, vou fazer a minha lista de compras de casa, vou colocar no meu aplicativo, e quando eu chegar no supermercado, ele vai me direcionar claramente onde é que eu vou achar aquele produto. Ele pode dar notícias daquilo que está acontecendo em tempo real, se tem alguma promoção, né? Muitos de vocês já viram, às vezes, no supermercado, aquele cara no microfone falando, olha, vá no corredor de carne agora que tem uma pequena promoção, né? Por que você não fazer isso aí de uma forma interativa com o usuário que está tendo essa experiência de compra lá? São ideias do que a gente vê, do que pode ser feito nesse mundo da conectividade, né? Sorteios de brindes, pesquisas, e aqui a gente vê um mapa interessante aqui, que é o mapa térmico, né? Você consegue ver quantas pessoas estão naquele momento, naquele setor, naquela área, naquele ambiente, ou seja, cada vez mais a gente percebe que está tudo conectado. Então, isso deixa a gente hoje muito espantado, porque mostra o quanto a gente consegue avançar nessa questão da internet das coisas. Falando de uma outra aplicação, hotéis, né? Hotéis hoje, nós percebemos cada vez mais uma preocupação de que a experiência que você tenha no hotel seja uma experiência única. A gente sabe que tem situações de trabalho e de lazer, situações onde você vai provavelmente entrar num quarto de hotel e vai querer descansar ou relaxar, ou você vai querer aproveitar aquele tipo de espaço, aquele spa que você teve a oportunidade de estar naqueles dias. Então, por que não trazer a iluminação de uma forma a ser mais dinâmica e ser mais interessante para essa experiência? Ou seja, tanto trazer uma atmosfera acolhedora quanto eficiente, né? Então, a gente vê também hoje possibilidades inúmeras de produtos que você pode usar nesse tipo de espaço. A gente vê painéis embutidos, spots, fitas, controles de persianas, enfim, uma infinidade de aplicativos hoje onde você pode trazer essa experiência de conforto para esse tipo de instalação. No caso da indústria,
Nós comentamos aí no começo da apresentação, né, o tema da indústria 4.0. Puxa, o que é isso? É justamente você conectar tudo. Você poder ter um controle total da sua planta, porque cada vez mais a gente percebe que nós vivemos num mundo onde nós temos que ter um controle daquilo que está sendo produzido, nós temos que ter eficiência nos processos produtivos, porque temos que reduzir custos, aumentar a nossa eficiência. E cada vez mais a gente percebe a importância da iluminação nesse papel. Ela é fundamental. Nós temos que ter hoje soluções flexíveis, até porque grande parte dessas instalações hoje que a gente vê industriais, quando a pessoa faz, ou quando o cliente faz uma instalação nova, o investimento, logicamente, não é barato, né? São tecnologias que demandam alta potência, são luminárias que têm um custo, não é um custo de uma luminária residencial, é um produto bem mais caro. Então, logicamente, quem está instalando hoje uma nova aplicação, ou fazendo um retrofit de uma instalação, não está pensando em fazer um investimento para um ano. Ele está procurando o retorno desse investimento. Então, já que ele está procurando o retorno desse investimento a médio e longo prazo, por que não, já nesse momento, pensar em utilizar uma solução smart? Afinal, ele já está procurando utilizar um LED agora, e esse LED, para converter ele para smart no futuro, teria que ter uma mudança nas luminárias. Então, aqui eu vejo assim, um dos principais mercados que a gente vê de crescimento, de oportunidades em soluções smart. Falando um pouquinho das aplicabilidades que a gente vê, por exemplo, para aumentar essa produtividade. Nós temos aí situações onde você pode, por exemplo, estabelecer alertas de segurança com base na localização. A gente chama isso de cercas virtuais. Então, por exemplo, olha, uma pessoa vai entrar em determinada área de risco, ela vai receber um alerta ali no celular que ela tem que colocar algum equipamento de segurança, ou eventualmente ela está proibida de entrar naquele local. Isso serve, inclusive, para a segurança do trabalho, evitar acidentes, evitar problemas aí que venham a ter com relação à invasão desses espaços, né? A gente vê também situações onde a gente pode fazer, por exemplo, um áudio-guia, ou seja, poxa, durante a noite a segurança tem que fazer inspeção em algumas áreas. Então, ela vai receber, através do seu celular, uma orientação para navegar por aquela planta, para fazer algum tipo de manutenção, desligar algum tipo de equipamento, tudo isso na palma da mão. São ideias que eu estou jogando para vocês que são possíveis de ser feito com essa questão da conectividade. E, por último, a gente vê também em relação à inteligência do fluxo de funcionários e cargas. Então, quantas pessoas estão naquele ambiente naquele momento, qual foi o tráfego de empilhadeiras que aconteceu durante o dia. Então, a gente percebe hoje que, de uma forma cada vez mais dinâmica e inteligente, a gente consegue conectar tudo, né? E na parte de iluminação externa, vemos também oportunidades aqui de soluções smart para pátios de estacionamento, áreas públicas, tanto com a linha Floodlight quanto com linha de projetores de alta potência. Ou seja, se eu tenho mais tráfego, mais fluxo naquele momento, eu posso acionar um grupo de luminárias, dimerizar, controlar rotas de fuga, rotas de saída, tudo isso através de soluções smart. E, por último, falando em aplicações, a gente vê muito sendo utilizado hoje, sendo procurado, estádios e arenas, né? Cada vez mais a gente percebe que esse tipo de ambiente demanda por uma iluminação de qualidade, né? Principalmente hoje por causa de TVs de alta definição, slow motion, ou seja, tem que ter uma qualidade de luz que seja adequada à parte de transmissão. E as soluções em LED hoje, a gente pode ter esse tipo de solução também disponível, mesmo para grandes potências. A gente vê aqui do lado direito algumas soluções que a LED Advance trouxe para o mercado, projetores até 1.500 watts. Quem imaginar isso há 10 anos atrás, seria possível fazer um projetor que tivesse um custo-benefício para esse tipo de aplicação, para substituir, por exemplo, lâmpadas de vapor metálico. Hoje já está disponível. Outra coisa interessante, poxa, por que não criar cenários? Hoje a gente vê, por exemplo, alguns estádios se tornando espaço multiuso para arenas de shows, espetáculos. E esse tipo de solução no passado, quando a gente utilizava a lâmpada, não era possível, porque as lâmpadas de descarga, você se lembra que numa queda de energia ou numa eventual variação de tensão, ela apagava. Não tenho como eu dimerizar ou fazer esse tipo de controle. E hoje a gente pode fazer isso com as soluções LED Advance Smart, principalmente até com aplicações que a gente vê DMX, que é um protocolo muito utilizado para esse tipo de show ou de iluminação dinâmica. Então, aqui a gente encerra essa primeira parte da apresentação, falando de produtos smart.
E eu queria, nessa parte final agora, comentar um pouco com vocês sobre um tema que tem se tornado cada vez mais um objeto de atenção de todo mundo, que é o quê? Iluminação centrada no ser humano. O que é isso? O ser humano hoje, pessoal, ele se comporta de acordo com a condição da luz, da luz que está naquele momento sobre a vida dele. Então, hoje, por exemplo, na vida moderna que a gente leva, a iluminação insuficiente pode comprometer a saúde e o bem-estar. Qual que é a condição de luz ideal? A gente sabe que a gente vive num dia e na noite, né? Ao longo do dia, a iluminação ela varia de uma forma dinâmica, desde a intensidade de luz até a temperatura de cor. Isso varia ao longo do dia. Então, uma condição de luz ideal, ela seria aquilo que a gente viveria se estivesse trabalhando, por exemplo, 100% do tempo fora de casa. Mas não é o que acontece hoje. Hoje, 90% das pessoas passam tempo dentro de um ambiente interno. E estar dentro desse ambiente interno, ele pode, se não tiver a adequada iluminação para você trabalhar nesse tipo de ambiente, trazer alguns tipos de problema que envolvem saúde e bem-estar. A má qualidade da luz, ela pode atrapalhar a questão da sua atenção e a questão do ritmo do dia e da noite. Como vocês sabem, a gente não é só feito para ficar acordado, a gente também dorme. E a gente precisa ter o nosso relógio biológico adequado para funcionar de uma forma que a gente possa trabalhar durante o dia e relaxar à tarde, dormir à noite, enfim. O nosso organismo tem que funcionar dessa forma. E, às vezes, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, de muita gente trabalhando de home office, dentro de casa, a necessidade de ter uma iluminação adequada para que o seu organismo, o seu corpo funcione dessa forma ajustada. E não é só a iluminação, porque a iluminação ela tem uma influência direta no nosso relógio biológico. Porque ela tem basicamente uma influência em 3 sensores que nós temos hoje dentro da nossa cabeça. Um que é a parte visual. A parte visual, o que é? Ou seja, aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, é a luz. Se eu ligo a iluminação, por exemplo, aqui, onde vocês estão me vendo, essa luz tem um papel de trazer uma imagem para vocês. Então, ela tem esse efeito de trazer a visão. Um outro aspecto é a questão da função biológica. Ela influencia, né? A luz ela influencia a criação dos hormônios que a gente tem no nosso corpo. Nós temos aí um hormônio chamado cortisol, que é aquele que nos dá energia para as atividades diárias, e a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se a gente, de alguma forma, através da luz, consegue ter um impacto na produção de mais ou menos hormônio, dessa forma você vai controlando o seu relógio biológico. E tem a questão do aspecto emocional, né? A gente sabe que cores quentes estão normalmente relacionadas ao aconchego e relaxamento, e cores frias relacionadas à atividade. Então, tudo isso que a gente está falando da luz, vocês percebem que tem ficado cada vez mais complexo, e a gente tem que entender de que forma a luz pode influenciar na iluminação, no comportamento do ser humano, tá? Bom, onde é que a gente utilizaria, então, aplicações desse sistema? Nos mais variados ambientes aqui, desde de um hospital, de uma escola, de um escritório, ou seja, qualquer tipo de ambiente onde você vê uma presença contínua e frequente de pessoas. Porque isso proporciona e traz para as pessoas que estão utilizando esse tipo de ambiente um comportamento que seja adequado àquilo que eventualmente aconteceria se ela estivesse ali fora e não dentro de um ambiente fechado. Então, o que nós temos hoje de soluções? Nós temos hoje um produto, uma linha de produtos chamada BioLux HCl, que nada mais é do que um sistema inteligente Human-Centric Lighting, ou seja, um sistema que permite você, através de simples componentes, fazer uma aplicação prática e funcional para trazer esse tipo de conceito para os ambientes que você vai projetar. Esse sistema ele é composto basicamente por 3 produtos. O primeiro deles, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, é o que a gente chama da unidade de controle. É um simples controle de parede, onde está armazenada toda a inteligência do sistema, onde ele coloca, então, todos os algoritmos das cenas que vão ser programadas ou colocadas naquele ambiente, a transmissão desse sistema, ou seja, dessa unidade de controle com as luminárias é através de um sinal Bluetooth.
Você só precisa energizar essa unidade de controle, ligando ela em 220, e ela vai automaticamente se conectar a todas as luminárias que estão naquele raio de atuação. Eu consigo controlar até 20 luminárias com esse tipo de sistema. Bom, quais são as luminárias que eu consigo conectar aqui? Vocês estão vendo luminárias bem utilizáveis em qualquer tipo de aplicação. Uma linha de painéis e uma linha de downlights. Com uma temperatura de cor que pode variar de 2.700 até 6.500 Kelvin, baixo índice de ofuscamento e uma excelente reprodução de cor. E, por fim, como é que eu programo tudo isso? Através de um aplicativo. Da mesma forma que você vai hoje no Apple Store, no Google Play, e baixa um aplicativo para o seu celular, você consegue fazer um download, então, do aplicativo HCL Biolux, e através dele, de um mapa interativo, você consegue, então, ir conectando cada um dos seus equipamentos. Essa é uma solução extremamente simples, mas inteligente, porque esse produto ele foi destaque no ano passado, na feira de iluminação, num prêmio na Alemanha, com uma tecnologia inovadora, porque todo o algoritmo que foi colocado aqui para que você possa setar as temperaturas de cor para determinados tipos de ambiente, eles foram ajustados de acordo com as necessidades de cada ser humano. Então, por exemplo, aqui, quais são as cenas ou situações que eu posso criar com esse tipo de controle? Nós temos basicamente 5 cenas. Uma cena chamada Relax, uma chamada Create, Natural, Focus e Boost. O que muda de cada uma? Relax, acho que o próprio nome já diz. Por exemplo, se eu estou naquele ambiente e eu quero mudar a minha iluminação de uma forma dinâmica, trazer um momento de relaxamento naquele espaço, eu vou lá e giro o botão e, através desse controle, automaticamente vai diminuir a iluminação. Eu quero, por exemplo, ter um momento ali de criatividade. Poxa, eu estou com o meu pessoal ali de marketing, trabalhando numa campanha, e eu preciso do pessoal ali realmente pensando aí, viajando nas ideias aí para poder fazer uma criação. Então, você vai lá e muda o seu controle para a parte de criação. A parte natural, pessoal, é um sistema que está ligado diretamente àquilo que acontece lá fora. O que é legal do sistema Biolux? Através desse sistema, você consegue também armazenar a sua geolocalização. Por exemplo, eu estou aqui em Barueri nesse momento. O sistema identifica que eu estou exatamente nessa cidade nesse momento e ele vai refletir aquela situação do sol lá fora para dentro do meio ambiente. Isso é muito legal, porque você está trazendo basicamente aquele conceito que eu falei para vocês de viver o dia passando com aquilo que está acontecendo lá fora. E aí nós temos outras 2 cenas aqui, a questão do foco e de questão de produtividade, que também você consegue ajustar, então, o seu ambiente de trabalho para esse tipo de aplicação. Então, de uma forma bem resumida, a gente apresenta para vocês o quê? Soluções hoje que já estão completamente integradas e prontas para serem utilizadas no mundo que talvez alguns anos atrás a gente não imaginava que existiria. E hoje todas essas tecnologias estão ao nosso alcance. Então, eu queria recomendar a vocês realmente a entrarem a fundo e falarem conosco com qualquer dúvida que vocês tenham referente a esses sistemas. E eu queria pedir, então, para a Larissa soltar para a gente aí o último vídeo, que vai mostrar um pouquinho, de uma forma bem rápida, como é que funciona esse sistema Biolux inteligente.
Gente, muito obrigada mais uma vez a todo mundo que prestigiou a gente. Elert, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui hoje. Foi muito, muito legal, muito explicativo, muito didático. Gostei muito da apresentação. E é isso, gente. A gente se vê no próximo webinar lá em maio. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal.